Vamos voltar a falar de política agora, gente. O governador de São Paulo, João Dória, disse que Bolsonaro brinca de ser presidente da República após ironia com a eficácia da Coronavac. Vamos ver tudo na reportagem da Nani Cox. O governo de São Paulo reagiu à ironia do presidente Jair Bolsonaro em relação à capacidade de proteção da Coronavac. Na terça-feira, o Instituto Butantan divulgou que a vacina tem eficácia geral de 50,38%, pouco acima do mínimo recomendado pela OMS. Em conversa com apoiadores nesta quarta, Bolsonaro foi questionado sobre o resultado. Então essa de 50% é uma boa? Não. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Estou há 4 meses apanhando por causa da vacina. Em uma rede social, o governador de São Paulo, João Dória, disse que Jair Bolsonaro brinca de ser presidente. O tucano completou que, ao invés de comemorar o fato do Brasil ter um imunizante para combater a pandemia, Bolsonaro ironiza a vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve decidir sobre o pedido de uso emergencial neste domingo. Na terça, Dória pediu que a Coronavac seja disponibilizada à população imediatamente após a aprovação. Desejar, esperar que a Anvisa cumpra o seu dever científico, mas cumpra também o seu dever humanitário no próximo domingo e libere as 2 vacinas. A vacina do Butantan atende plenamente e, atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros. Nesta quarta, a Turquia aprovou o uso emergencial da Coronavac. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a comparação entre a Coronavac e as vacinas da Pfizer e da Moderna não é possível porque os testes foram feitos em públicos diferentes. Quando comparamos estudos assemelhados, a eficácia dessa vacina não é diferente de nenhuma outra vacina que já teve os seus resultados apresentados. Vacina Sinovac. População geral na Turquia, 91% de eficácia. Essa eficácia é a eficácia obtida na situação mais dramática de teste de uma vacina. Na população geral, será muito superior à eficácia geral. Será assemelhada à que foi feita lá na Turquia. O governo estadual mantém o início da imunização para o dia 25 de janeiro, mas pode antecipar, de acordo com a decisão do Ministério da Saúde. Mesmo com o início da vacinação no estado, a equipe de saúde ressalta que medidas sanitárias, como o uso de máscaras e evitar aglomerações, deverão ser respeitadas. Tá aí a reportagem da Nani Cox sobre a treta da vacina, Paulinha e Vinícius. O nosso Jodriles aqui já está naquela ansiedade para falar, então vamos lá. Adriles, o que você acha? O presidente Bolsonaro está brincando de ser presidente da República ou você está satisfeito com 50% de eficácia? 50% é bom, Adriles? É uma ironia trágica, né? Jair Bolsonaro, o Messias, alertou exatamente para a possibilidade da irresponsabilidade da pressa com uma vacina que não poderia ser insuficientemente capaz de melhorar o problema brasileiro. Não estou dizendo que a Coronavac não seja ineficaz, ou que seja um desastre, ou que seja um fracasso. Mas tudo que o Bolsonaro diz foi dito com uma extrema responsabilidade científica. Irônico que seja, né? Eventualmente, o Butantan, ao que tudo indica, foi politizado pela vontade política e assodada e apressada para além dos domínios da saúde real da população, por uma vontade política que fez com que o Instituto Butantan escondesse, a fala é essa, vamos ser explícitos, escondesse dados que não são tão bons assim. Ora, gente, 50%, você tem uma chance em 2 de ser infectado. A gente já discutiu isso ontem, tudo bem. 100%, calma. 100% de casos graves, as pessoas não precisam ser internadas, mas 100% de casos graves são 7 pessoas que foram estudadas. Ou seja, os estudos do Butantan deixam muito a desejar e os números carecem de uma averiguação mais proficiente, porque 50% é o talo. Tudo bem, pode ser eficiente em 50%? Pode. Mas, eventualmente, é a pior vacina do mundo.
com 50% de eficiência global. Se você tem à sua disposição uma vacina como a da Pfizer, que tem 95% de eficiência, você vai preferir qual? E com 50% você pode estar infectando outras pessoas, inclusive velhos, doentes, pessoas com comorbidades. Ou seja, o Butantan, politizado que foi, colocou um dilema em relação à possibilidade imediata da vacina. Não se brinca com ciência. E é engraçado que essas mesmas pessoas que falaram em nome da ciência, agora, como o Jean Goldstein, como o João Dória, falam de uma pressa urgente pela sobrevivência. Uma coisa não exclui a outra. A ciência responsável, ela quer salvar vidas. Se você coloca uma vacina ineficaz ou que pode dar sintomas adversos graves a longo prazo, você está brincando com vida em nome do poder. Bolsonaro tinha razão substancial na sua fala em ter uma responsabilidade com vacinas. Agora, não teve tanta responsabilidade assim, só para concluir, por favor, em nome de alcançar outras vacinas que poderiam estar sendo ofertadas agora para fazer uma competição com a vacina meio irresponsável do Butantan. Ou seja, aí sim, o brasileiro poderia escolher entre uma vacina que tem quase 100% de eficácia e outra que tem 50% de eficácia. Joel Pinheiro. Vamos lá. Olha, a gente já discutiu aqui o que, na minha visão, foi a comunicação desastrosa que o governo de São Paulo e o Instituto Butantan foram fazendo ao longo das semanas com relação à Coronavac. E daí, quando chegam os resultados, inevitavelmente decepcionaram. Não são os resultados maravilhosos vendidos antes, mas, sejamos sinceros, são resultados bons. Mostram que essa vacina vai ter um papel central, pode ter um papel central na nossa estratégia de combate ao coronavírus. Sim, com relação ao grupo placebo, reduz a taxa dos que se infectam em 50%, que não quer dizer que a pessoa tem 50% de chance de pegar a doença, tá? Mas ainda assim, com os sintomas leves, moderados e até graves, a redução é bastante substancial, ou seja, é uma vacina boa para você dar para os grupos de risco, uma vacina boa para você dar com os idosos, que são aqueles que têm mais risco mesmo de desenvolver os sintomas graves e, portanto, você vai estar protegendo a vida deles, você vai transformar o Covid na tal da gripezinha, graças à Coronavac. Hoje em dia ele não é, hoje em dia ele tem matado, já matou mais aí de 200 mil pessoas, como a gente tem visto muito bem. O Bolsonaro pode ironizar, o Bolsonaro pode fazer a piadinha que ele quiser, pode cantar de vitorioso, algo que só vai servir para as suas redes sociais e para os seus passapanistas. Ele pode fazer o que ele quiser, mas o fato é que a gente viu a total irresponsabilidade do governo federal nessa. A Pfizer, que o Adriles acabou de elogiar, de fato, é uma vacina bastante eficaz, assim, provavelmente a melhor do mundo, embora mais cara também. Mas ela ofereceu 70 milhões de doses para o governo não teve interesse. Não é que o Bolsonaro estava cientificamente vendo riscos ou querendo fazer nada. Ele nem se preocupou em planejar a vacinação para o Brasil. De forma que agora, vocês viram o Pazuello se explicando para o STF, né? Dizendo que não temos as seringas para vacinar. Vocês acham a Coronavac ruim? Então por que não pegaram mais alternativas? Sabe o que a gente tem no Brasil agora, de concreto? Temos 11 milhões de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde, do governo federal, já comprou, já anunciou que vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac, produzido pelo Butantan. Vai ter também a promessa de que vão vir as da AstraZeneca também, doses até maiores, mas não chegaram ainda. O que a gente tem concretamente é 11 milhões de doses de Coronavac e a promessa de 2 milhões de doses da AstraZeneca para chegar da Índia, não sei bem quando, nas próximas semanas, não sei bem quando. Vamos começar a usar o que a gente tem? Em vez de ficar nessa briguinha política ridícula, vamos começar a usar o que a gente tem e começar a vacinação, que o Brasil é o único que não começou ainda. Agora a bola está com a Anvisa. Vamos ver se ela aprova aí os dados da Coronavac, mas vamos aprovar e vamos começar isso aí? Porque não dá. Não dá para ficar empurrando de um para o outro, enquanto a gente assiste o mundo começando a vacinar e a gente não. O Brasil não é o único que está atrasado, tem países da Europa que estão também, mas todos ali, pelo menos, já começaram, então, e tem já um leque grande de vacina. O Brasil tem um leque pequeno de vacinas, vai ter AstraZeneca e vai ter Coronavac, basicamente. Quem sabe alguma coisa da Pfizer, não está claro? Sim, ela tem uma dificuldade de transporte por causa das geladeiras, mas para os grandes centros urbanos daria para trazer também. Enfim, nada foi feito. Perfeito. É incompetência total. É um ministro que não sabia que precisava de seringa. Então, menos briguinha e piada, vai? Ok. Adriles, um minuto. Primeiro, Joel, a questão das seringas é de responsabilidade dos estados. Os estados têm seringas, vai haver insumos, o governo já garantiu, o ministro também. Eu concordo com você de uma certa leniência em relação ao uso das vacinas do governo, que atrasou realmente demasiadamente. Mas se a gente coloca num ponto de vista logístico, a média de vacinação dos países do mundo inteiro é de 1%.
2 milhões de vacinas é 1% da população brasileira. Isso no espaço de 1, 2 meses. Ou seja, a gente tem que perceber que as pessoas não serão vacinadas em massa de um dia para o outro. Vai ser um processo de meses. Quando você tem uma vacina com 50% de eficácia, aí você possibilitando a infectar outras pessoas, sabendo que você tem uma chance em 2 de não ser infectado, você pode alargar mais ainda o nível de pessoas que estão isoladas, alargar o número de isolamento, de cerceamento de comércio, de trabalho, etc. Agora, se essas outras vacinas, aí eu concordo com você, forem apressadas no ponto de vista responsável cientificamente, e não como o Butantan fez, para que cheguem a tempo, e a tempo é daqui a alguns meses, inclusive, porque 1, 2 meses a gente vacina 1% da população. Então a gente pode chegar num denominador mais concreto de vacinação da população. 1 minuto. Temos que começar, Adriles. Eu cansei já de ver as explicações que justificam cada nova incompetência do governo federal, do Ministério da Saúde. E também critico sem problema nenhum a comunicação do governo do estado, que gosta de vender maravilhas, daí quando você chega não era tudo aquilo. Agora, acabou o tempo disso. Acabou o tempo dessas briguinhas. Temos 11 milhões de doses da Coronavac, vai chegar, parece que o avião saiu hoje, né? O da Índia lá trazendo as doses da AstraZeneca. Vamos ter então 2 milhões, vamos ter no total 13 milhões de doses de vacina para começar a dar. Já deveria estar vindo mais vacinas, já deveríamos ter feito compra de seringas. Passou, assim, é uma incompetência tão grande que a gente fica se discutindo aqui entre um lado e de outro, mas o trabalho essencial para a população não foi feito, não está sendo feito e as mortes só continuam, hein? Passamos das 1.000 mortes diárias na média. Então, quer dizer, a situação voltou a ser grave, voltou ao patamar, está voltando ao patamar alto antigo, não é gripezinha, não teve imunidade de rebanho coisa nenhuma, não foi menos de 1.000 mortes, está tudo aí. Ok, agora, Joel. Mas não foi o governo, só para encerrar, não foi o governo federal que politizou a vacina e não suprimiu e talvez tenha deturpado informações. Foi contra a vacina, Adriele? Ele não suprimiu informações. Não foi contra a vacina, é mentira sua. Queridos, eu preciso girar o assunto aqui. Vamos lá? Mentira. Eu quero falar... Mentira, mentiroso. Eu quero falar agora de um assunto